Olá, olá, olá. Boa tarde. Vamos para nossa aula de taxa. Uma aula um pouquinho de taxa, questão de taxas hospitalares. Oi, Osneia. Bom, gente, eu esqueci de falar o código da aula de ontem, né? Então já vou falar agora no início da aula de ontem, tá? Código 0, aula de ontem é 0, tá? Como não teve, eu vou botar 0. Daqui a pouco eu falo o código da aula de hoje. Ontem falamos sobre materiais, antes de ontem falando sobre medicamentos, as aulas já estão no YouTube. Oi, Osineia. Oi, Country, Jenny, Juan. E hoje vamos falar sobre taxas hospitalares, tá? Vamos lá. Oi, Julia. Beleza. Gente, taxas hospitalares. Primeiro ponto pra gente entender, tá? Os hospitais, eles vão lucrar no quê? Vai lucrar ali no material e no medicamento. É como se o hospital fosse uma grande farmácia, né? Que vende ali para aquele paciente que tá internado, tá? Bom, código é 0 da aula de ontem, tá, Osiné? Esquecemos, né? Deixar como 0. Hoje a gente vai falar sobre taxas, as coisas de estrutura. Vou dar algumas pinceladas, tá? Inclusive hoje a aula nem vai demorar tanto, hoje a aula vai ser um pouquinho mais breve, tá? Que a gente fala de estrutura, assim, sabe? Ó, paredes, estruturas, né? Então, isso, né, por estar usando esse espaço físico ali da instituição, o hospital tende a receber, tá? Bom, primeiro ponto. Taxas. Eu vou falar de forma ampla, porque cada estado tem a sua própria tabela de taxa. Alguns estados que não tenham tabelas de taxas vai utilizar a própria CBHPM, que é a tabela de honorários médicos, que vai utilizar ali a UCO como taxa, tá? Mas existe alguns estados que têm tabelas de taxa, tá? Oi, Renata, Kellen. Então, a gente vai utilizar a tabela. Primeiro ponto da parte hospitalar são taxas administrativas, né? O que são taxas administrativas? Que a gente cobra pelo paciente estar usando ali a questão administrativamente do hospital. Então anote aí no caderno de vocês 3 taxas administrativas que a gente cobra. Vamos lá! Primeira taxa, registro e expediente, tá? Registro e expediente, anote aí, pula 2 linhas do caderno, escreve assim, registro e expediente, depois admissão e registro e depois atestado/declaração, tá? A aula de hoje a gente vai falar de taxas administrativas e diárias, ok? Existem muitas outras, tá? Espero que vocês tenham conseguido baixar a apostila, porque lá na apostila diz tudo bem detalhadamente. Ontem eu mandei o link da apostila mesmo, já para vocês baixarem ela, tá? Bom, então anotem aí, registro e expediente, admissão e registro e atestado/declaração, tá? Essas são as 3 taxas que podemos cobrar administrativamente. Vamos lá, registro e expediente. A taxa de registro e expediente é uma taxa que a gente cobra quando o paciente dá entrada no pronto-socorro. Então, o paciente deu entrada no pronto-socorro, a gente vai cobrar a taxa de registro e expediente. Juliana, eu mandei na turma, então você tem que estar matriculada nessa turma de análise em contas médicas, tá? Para você receber os e-mails. Todo mundo que tá matriculado recebe e-mail, material, tudo direitinho, né? Daqui das aulas, tá? E até para ganhar o certificado tem que estar lá, porque o certificado é enviado pela plataforma. Então, registro expediente é uma taxa que a gente cobra quando o paciente dá entrada no pronto-socorro, tá? Existe uma exceção que diz que a gente não pode cobrar a taxa caso o paciente faça apenas uso... Não conseguiu naquele link? Ai, meu Deus. Agora eu não sei. Pode se inscrever sim. Eu vou ver como é que eu vou fazer pra mandar. Vou ver se eu jogo
Não sei, vou pensar aqui, Alzineia, tá? Então vamos lá, porque daqui a pouquinho eu tenho uma reunião e eu não queria trazer a aula de hoje, por isso que ela vai ser um pouquinho mais rapidinho. Daqui a pouco tem que entrar numa reunião. Mas vamos lá, taxa de desexpediente. Então a gente cobra quando o paciente dá entrada no pronto-socorro, com a exceção de que se o paciente for no PS apenas para consulta ou nebulização, perde o direito. O código da aula de ontem é 0, Renata, eu esqueci de falar, então é 0. Tá? Então, registro expediente paciente deu entrada no pronto-socorro, a gente vai cobrar essa taxa. Outra taxa é a taxa de admissão e registro. A taxa de admissão e registro é a taxa que a gente cobra quando o paciente interna. O paciente internou, a gente vai cobrar a taxa de admissão e registro, ok? Depois tem a taxa de atestado / declaração. A taxa de atestado / declaração a gente cobra quando o paciente nasce ou morre, tá? Então a gente tem essas 3 taxas administrativas, tá bom? Pra gente cobrar, tá? Eu já vou aproveitar e falar o código da aula de hoje, deixa eu até anotar pra não esquecer. O código da aula de hoje é o número 2, tá? Pra eu não esquecer. Então, é o 2 aqui, ok? Então, existem essas 3 taxas administrativas. Registro e expediente, admissão e registro e atestado / declaração. Ok? Então, registro e expediente é quando o paciente dá entrada no pronto-socorro, admissão e registro é quando ele interna e atestado e declaração quando ele nasce ou morre. Posso cobrar numa única conta hospitalar as 3 taxas? Posso. Porque ele pode dar entrada no PS, internar e ir a óbito. Então, nesses casos, eu posso sim cobrar as 3, tá? Tranquilo? Vamos lá. Gente, às vezes eu tô olhando aqui, é por causa da questão que eu falei da reunião que eu tenho. Vamos para diárias. Diárias hospitalares. Bom, a diária hospitalar, diferente da diária de hotel, a diária de hotel tem um tal do check-in e o check-out. A diária hospitalar não, ela não tem check-in e check-out, tá? A diária hospitalar, ela é de 24 horas. Como funcionam essas 24 horas? Paciente entrou 1h da tarde, ele pode ficar até 1h da tarde do dia seguinte. Paciente entrou 5 horas da tarde, ele pode ficar até as 5 horas da tarde do dia seguinte. Entrou meia-noite do dia seguinte e por aí vai. Então, a diária hospitalar, ela é de 24 horas, tá? 24 horas ele corrigiu, ok? Detalhe, a primeira diária, ela é indivisível, ou seja, se o paciente ficar 2 horas ou 24 horas, a gente vai cobrar a mesma coisa, tá? Paciente com 1 hora internado vai cobrar uma diária, ok? Existe uma convenção que a gente chama de day clinic, que é a meia diária, mas isso tem que ser pré-acordado ali com a operadora de saúde, tá? Não é oficial, é uma coisa por fora. Day clinic, que é a meia diária. Enzo, Jéssica, Danilo, oi, 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 sejam bem-vindos. Beleza? Bom, vamos falar das acomodações. Dentro das acomodações das diárias, a gente tem a enfermaria. Então, anote aí, acomodações, enfermaria. Enfermaria é um aposento com vários leitos, sem direito a acompanhante, tá? Depois a gente tem o apartamento. Apartamento tem direito a acompanhante, é um quarto privativo, ok? Depois tem a UTI. Anote aí a observação da UTI, tá? A UTI é um aposento com vários leitos, sem direito a acompanhante. O detalhe da UTI é que tem 6 taxazinhas que a gente não pode cobrar na UTI. Vai cair na prova de segunda-feira essa pergunta para vocês, tá? Quais são as 6 taxas que não podemos cobrar em UTI? Anote aí. Monitor, desfibrilador, capacete de UTI, berço aquecido, incubadora e aspirador. Falei rápido? Vamos lá, eu não lembro a hora agora que eu falei, vamos lá. Monitor. Pode ser que eu inverta a ordem, mas aí, vê se anotou aí. Monitor. Desfibrilador aqui. Desfibrilador.
Capacete de Wood, Wood é com H, 2 O e um Dzinho. Capacete de Wood, que é usado pros neném. Berço aquecido. Nenenzinho, berço aquecido. Aspirador, de aspirar, né, o paciente. Tirar secreção, tal. Ai, qual que eu esqueci agora de falar? Gente, ao vivo, né? Vamos lá, monitor, desfibrilador, capacete de Wood, berço aquecido, aspirador e incubadora, tá? São essas 6 taxas que não podemos cobrar em UTI. Anotaram? Se não anotaram, tem lá na apostila, tá? Decore, vai cair na prova de vocês. E com peguinhas. Prova de segunda tá cheia de pega. Deixa eu olhar aqui. Hoje a professora de vocês tá enrolada, né? Mas eu não ia deixar de dar aula pra vocês. Bom, depois temos a sala de observação. A sala de observação, ela fica ali perto do pronto-socorro. Geralmente vocês chamam de enfermaria do PS. O nome dela é sala de observação, tá? A sala de observação é dividida entre masculina, feminina e pediátrica. O detalhe da sala de observação, que é muito importante, é que o paciente só pode ficar lá até 12 horas. E como que é administrada essas 12 horas? Primeiro, as 6 primeiras horas são fixas, ou seja, se o paciente ficar 5 minutos, 1 hora ou 6 horas, a gente vai cobrar a mesminha coisa, 6 horas, tá? Ah, o paciente ficou 5 minutos em sala de observação, como é que eu cobro, professora? 6 horas. Depois das 6, desculpa, a gente pode começar a cobrar horas excedentes, tá? Horas excedentes. Como que funciona as horas excedentes? Vamos supor, paciente ficou 8 horas em sala de observação. Eu vou cobrar 6 horas fixas mais 2 horas excedentes. O que não pode acontecer é passar de 12 horas no total. Então, o máximo é cobrar 6 horas fixas mais 6 horas excedentes, só. O que faz quando passa disso? Prof, o paciente tem que internar. Prof, se o paciente não internar, aí você não pode cobrar. É que nem eu falei na primeira aula, nem sempre o que acontece na assistência é o que a gente faz no administrativo, tá? 12 horas é o limite. Ah, paciente com mais tempo, não posso cobrar mais, tá? É até 12 horas, tá? Vamos lá. Outra acomodação. Alcom e berçário. Alcom significa alojamento conjunto. Berçário são para os nenenzinhos. Normal. 24 horas, normal, igual as outras diárias mesmo, tá? Outra observação é a sala de recuperação pós-anestésica, porque ela tá no capítulo de diárias, tá? Apesar de, pra mim, ser uma sala, mas ela tá no capítulo de diárias. A sala de recuperação pós-anestésica, a gente cobra ela da seguinte forma. A gente cobra pelo tipo de anestesia que o paciente levou. Ela não é cobrada por hora, por permanência. Ela é cobrada por uso de acordo com o tipo de anestesia que o paciente levou. Por exemplo, pode ser, quais tipos de anestesia? Anota aí. Geral, peridural, bloqueio de plexo e a RAC. Tá? Então, são esses 4 tipos que levam o paciente a uma sala de recuperação pós-anestésica. Geral, peridural, bloqueio de plexo e a RAC. Tá? Somente. Então, o paciente teve algum tipo desse de anestesia, ele vai ser encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. Ok? Então, gente, é muito importante saber cobrar as diárias. Abram hoje, quando vocês forem estudar, vou tentar mandar de novo o link da apostila, né? Ver como é que a gente vai fazer, já que não baixou. Eu mandei o link do Canva, né? Eu vou tentar mandar um link do... Vou ver como é que eu faço aqui pra vocês baixarem, quem não conseguiu, tá? Mas quando vocês forem estudar, vocês vão ver que tem lá o valor de cobrança diária inteira e o valor de cobrança de horas excedentes. Não é proporcional, tá? Então, não passa pela sua cabeça que você vai pegar ali o valor e dividir por 24, não. Porque as horas excedentes, elas são super faturadas, super faturadas, são bem mais caras. Tanto é que na regra diz que as horas excedentes nunca podem ultrapassar o valor de uma diária. Então, na prática, a gente só pode cobrar
até 12 horas excedente em qualquer acomodação, tá? Passou disso, a gente cobra uma nova diária. Júlia, é só se inscrever no link. O link tá lá? Fernando, o link tá lá no Tape Link? Eu não sei se você mudou. Se você não tiver mudado, não tá não. Posta no Stories pra gente, pode ser? Vai postar no Stories, tá? A inscrição pra quem não se inscreveu ainda, ok? Então, vamos supor, exemplos. Paciente foi internado 4 horas. Como é que eu cobro? Uma diária. 4 horas eu vou cobrar uma diária. Paciente ficou internado, uma diária mais 10 horas excedentes. Como que eu cobro? Uma diária mais 10 horas excedentes. Paciente ficou internado, uma diária mais 15 horas excedentes. Como é que eu vou cobrar? Vou cobrar 2 diárias. Como assim, professora? 15 não passou de 12? Vira uma nova diária. Então, esses 12 se transformou em uma nova diária. Então, vamos cobrar 2 diárias. Tranquilo? E outra observação de diária, isolamento de contato. Toda vez que o paciente estiver em isolamento de contato, as diárias terão um acréscimo em mais 30%. Hoje em dia, né, devido ao Covid, né, vocês entendem o que é um isolamento de contato. Antigamente eu tinha que explicar muito isso para os alunos, tá? Mas hoje em dia vocês já entendem. Então, o paciente está em isolamento de contato, a gente vai jogar mais 30% naquela diária, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Dúvidas? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Gente, dentro de diárias, ou dentro de taxas, existe um universo muito grande, tá? Eu falei das diárias, falei das taxas administrativas, os mais importantes. Eu vou aproveitar que eu tô ainda com tempo e vou falar de horário especial. Anotei o horário especial. A taxa também ganha horário especial. O horário especial é mais 20%, tá? E o horário é das 19 às 7, de segunda a sábado, domingos e feriados todo. Parece um pouquinho com o horário especial da CBHPM, tá? É de 19 às 7, segunda a sábado, domingos e feriados dia todo, e é mais 20%. Então, assim, dentro do universo de taxa, ele é muito grande, tá? Geralmente, em sala de aula, eu pego uma aula inteira para falar das taxas. Quem é meu aluno aí do EAD vê que tem muitas aulas de taxas. Por quê? Eu falei das diárias e falei das taxas administrativas e agora do horário especial. Peguei ali um dos mais importantes. Mas a gente tem salas de exame. A alimentação também é cobrada no faturamento? Boa pergunta! Nossa, que legal, adorei essa pergunta. Olha só, gente. Quando o paciente tem menos de 18 anos, quando ele é idoso ou ele é incapaz, o acompanhante tem direito à alimentação, tá? E a alimentação do paciente não é assim, a alimentação normal do paciente, normal ali, tá? Também vai ser cobrado, ok? E o acompanhante, ele tem o direito, quando ele tem menos de 18 anos, idoso ou incapaz, tá? Toda vez que tem essa alimentação, faz uma fichinha. E essa fichinha a gente anexa para enviar junto ao convênio para poder fazer a cobrança, tá? Agora, paciente em UTI, ele vai estar sobre alimentação parenteral, né? Ou às vezes até de forma enteral. Aí são umas bolsinhas, né? Caras, média R$2.000, tá? Uma bolsas Baxter, Nutrilene e tal. Aí vai cobrar também, tá? E qual a diferença entre alimentação enteral e parenteral? A alimentação parenteral, ela é na veia. A enteral, ela é na boca, vamos dizer assim. Às vezes o paciente pode estar entubado, né? E tá ali na alimentação enteral, tá? Então, a parenteral, ela tem que ser prescrita por médicos, tá? E a alimentação enteral, ela pode ser prescrita por Nutri, né? Mas às vezes acaba sendo pelos médicos mesmo. Qual é o médico que vai prescrever a alimentação parenteral? Pode ser o intensivista de UTI ou pode ser um nutrólogo, ok? Adorei a pergunta. Gostei, tá? Então, vocês veem que essa parte de taxa, de alimentação também tá na parte de taxas e tal.
Tem taxas dos equipamentos, tá? Então, às vezes, fez um eletro, tem a taxa do eletro, né? Tem a taxa de serviços, né? Às vezes, uma aplicação de injeção, uma instalação de soro, tá? Então, tem a taxa de serviços ali também, troca de alojamento, tá? Então, tem as taxas de serviços. Tem os gases medicinais, o oxigênio, gás carbônico, tá? Que também é cobrado, né? Se o paciente fizer uso. Então, estudem isso também, tá? Não vai cair na prova. O que cai na prova de segunda é o que eu dou aqui pra vocês, né? Ao vivo, tá? Mas se aprofundem mais no conhecimento. A apostila ela é muito completa. Quem já é aluno tem todas as aulas gravadas, né? Lá na plataforma da Hotmart. Quem é aluno presencial eu dou tudo, né? Vocês sabem. Quem já é meu aluno sabe que eu pego uma aula inteira só para falar de taxas. Eu brinco que é a única aula teórica, né? Porque é muito conteúdo, né? Então eu fico ali 3 horas falando sem parar, né? Aula de taxa é puxada, tá? Mas estudem, façam uma revisão, ok? Em casa. Bom, eu já passei o código da aula de hoje. A aula passada o código é 0, tá? Esqueci, foi uma gafe minha, né? Eu vou até contar um segredo pra vocês da aula de ontem. Ontem eu estava doente. Então, dê valor na professora de vocês, tá? Ontem eu tava passando muito mal. Tava com muita dor de cabeça, uma enxaqueca sem noção. Eu não sei o que me aconteceu ontem, gente. Uma dor de cabeça, dor de ouvido. Eu até achei que eu ia gripar. Felizmente, não gripei. Acho que foi uma coisa de momento, né? Mas eu não deixei de dar aula pra vocês, tá? Dei aula pra vocês, só que acabou que eu esqueci de dar o código. Aí o código é o 0 de ontem, tá? Mas hoje eu tô ótima, tá bom, gente? Já tô bem melhor, tá? Estudem, prova de segunda não vai estar fácil, tá? Eu vou passar um exercício pra vocês. Não sei se eu consigo passar hoje, eu vou tentar enviar hoje. Se eu não conseguir enviar hoje, amanhã eu envio esse exercício para vocês de revisão da prova de segunda, tá bom? E, gente, marca a gente na Imbra dos Stories, é porque eu fico pedindo para marcar, porque eu queria ver o Instagram de vocês, eu queria ver quem tá acompanhando, se já trabalha na área, eu queria conhecer um pouquinho melhor, nem que fosse virtualmente vocês, queria ver quem já é nosso ex-aluno, tá bom? Então, vou fazer uma fotinho pra vocês darem print e marcar a professora de vocês no Instagram da Imbra. Aí vocês escrevem se estão gostando ou não do nosso workshop, tá? Print, hora do print. Tem que sair bonita no print, né? Beleza? Gente, estudem, tá? Eu adorei esse workshop de análise de contas. Gente, esse workshop podia ser uma semana, é muito conteúdo, né? Muito. Tentei entregar o máximo aqui pra vocês, tá? Dentro do tempo, dentro das limitações aqui do Instagram, tá? Estudem. Semana que vem é outro workshop que é de credenciamento. Muito bacana. O workshop da semana que vem vocês vão poder trabalhar de forma autônoma com o conhecimento que eu vou dar pra vocês, tá? Então, se inscreve. Todo workshop, gente, vocês têm que se inscrever, tá? Por quê? Por que vocês têm que se inscrever? Porque o material vai pra turma, não tem como ser pra todo mundo. Senão, quem, vamos supor, tá inscrito no Diglosa e não tá inscrito aqui, vai ficar recebendo material do daqui? Não tem nada a ver, né? Então, vocês têm que se inscrever na turma pra receber o material da turma, tá bom? Gente, então, até mais. Bom fim de semana pra vocês. Estudem. Vou tentar mandar o arquivo. Se porventura der algum problema não baixar a apostila, manda um direct pra gente aí no Instagram falando: olha, não tô conseguindo baixar a apostila, que a gente vai ver o que tá acontecendo, tá bom? Então, até mais. Então agora, ao vivo aqui, quarta-feira da semana que vem no outro workshop. Segunda-feira é a prova, vocês têm até meia-noite pra fazer a prova, pra vocês irem recebendo o certificado de vocês, tá? Tchauzinho, gente!